Qual a linha de ônibus mais movimentada de São Paulo, gerenciada pela SP Trans? E qual a linha de ônibus mais movimentada da EMTU? Fala pessoal, tudo bem? Você está no Via Trolleybus, um canal especializado em mobilidade, e a pergunta: qual das linhas de ônibus é a mais movimentada aqui na capital paulista? O sistema de São Paulo é gerenciado pela São Paulo Transporte SP Trans. E vamos fazer uma conta rápida. Um ônibus superarticulado pode transportar entre 180 e 220 passageiros. Então a gente tem uma média aí de 200 passageiros. Imagine esse número multiplicado por 200. Este número dá aproximadamente o que transporta a linha mais movimentada da cidade de São Paulo, que é a 4310, estação de transferência Itaquera até o terminal Parque Dom Pedro. Grande parte do seu trajeto é por meio da Radial Leste, uma das vias mais importantes da zona leste de São Paulo. E a linha 4310 transporta uma média de 45 mil passageiros por dia, segundo dados de novembro de 2019, em um artigo publicado pelo meu amigo Adamo Bazzani lá no Diário do Transporte. No horário de pico, um ônibus sai a cada 3 minutos. E o tempo de trajeto entre Itaquera até o Parque Dom Pedro no horário de pico e também no horário de vale é, em média, 55 minutos, embora no pico sempre tem aqueles pequenos atrasos, né? Pequenos ou não tão pequenos assim. E a grande, imensa maioria de ônibus que compõem essa frota da 4310 são compostos por ônibus superarticulados. São aqueles ônibus articulados com 23 metros de comprimento e que tem 2 eixos na parte de trás, com ônibus que tem a parte traseira um pouco mais alongada. E essa linha foi chamada em diversas reportagens por Gold Line, ou linha ouro. E foi constatado que essa ligação por ônibus acabou atraindo passageiros do metrô. Uma reportagem, ou algumas reportagens de alguns anos atrás, mostravam que alguns passageiros acabaram migrando do metrô da linha 3 vermelha para a linha 4310. E o principal motivo era que no ônibus a possibilidade de viajar sentado era maior. Eu tenho uma parente que mora em Itaquera que ela era a prova disso. Ela deixou de usar o metrô porque, segundo ela, o ônibus era mais tranquilo. E eu me lembro que quando saiu essa comparação entre a 4310 e a linha 3 vermelha, houve toda uma discussão de que qual sistema é mais eficaz, só que essa discussão eu não sei se ela é muito produtiva, né? A gente tem aí a zona leste de São Paulo super demandada, bairros como Itaquera, Arthur Alvim e até Guaianazes possuem poucos postos de trabalho e toda essa massa de empregos está no outro lado da cidade. Então você tem aí a linha 4310 sendo a mais movimentada da cidade, você tem a linha 3 vermelha, que é a linha de metrô mais cheia do sistema, e a linha 11 Coral, que é a linha mais cheia da CPTM. 3 eixos de transportes com grandes recordes. Então, na verdade, um acaba complementando o outro, né? E são transportes cheios, lotados, e acredito que quando um dia o BRT da Radial sair, os passageiros da 4310 vão acabar sendo beneficiados. E como em grande parte dessa linha é composta por faixas de ônibus, e no sentido centro a linha corre paralela à linha do metrô, a linha 4310 corre paralela à linha 3 vermelha do metrô, o número de semáforos é menor, diferente do horário de pico da tarde, onde o maior fluxo faz o caminho inverso, do centro até Itaquera, só que no sentido de Itaquera, a quantidade de semáforos é maior e, portanto, o horário da viagem acaba sendo maior. E se a linha da SP Trans mais movimentada transporta por dia 45 mil passageiros, a DMTU mais movimentada transporta quase o dobro. E é uma ligação que corre por corredor de ônibus e é operada por trólebus. Eu estou falando da linha 288, que liga o terminal Jabaquara
até o terminal Ferrazópolis, que tem o seu caminho aí por meio do corredor São Mateus-Jabaquara. Os trólebus da 288 transportam uma média de 85 mil passageiros por dia, segundo também um outro artigo do Adamo no Diário do Transporte. E a linha 288, por andar no corredor, ela tem menos interferências do viário, já que grande parte do corredor São Mateus-Jabaquara ele é segregado dos outros veículos, inclusive de linhas municipais, em grande parte desse trajeto. E a linha sai de Ferrazópolis, pega as avenidas importantes de São Bernardo do Campo, passa pelo Paço Municipal, depois ela vai em direção a Jabaquara, cruzando parte de Diadema. E no horário de pico, os trólebus da linha 288, eu falo trólebus, é como os moradores se referem, né? Mas a linha ela faz uma operação mista entre trólebus e ônibus a diesel. E no horário de pico, o intervalo dessa linha chega até 6 minutos, ou seja, a cada 6 minutos parte um ônibus do ponto inicial para o ponto final. Se a gente falar sobre essas duas linhas mais movimentadas, é claro que as duas podem ter melhorias. Da parte da SP Trans, acredito que um corredor de ônibus do tipo BRT com cobrança antecipada ajudaria, além da 4310, outras linhas que passam pela Radial Oeste. E na parte da MTU, se o corredor São Mateus-Jabaquara tivesse pelo menos o pagamento de passagem antecipado, ou seja, fora do ônibus e na própria parada, a linha poderia ter um pouco mais de alívio, poderia ser um pouco menos cheia, digamos assim. Porque a gente sabe que essas linhas operadas aí no corredor São Mateus-Jabaquara são super cheias. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se alguém é usuário dessas duas linhas, deixe o comentário. E para quem também não é usuário, fica aí o convite para participar dos comentários. Eu não sou usuário de nenhuma das duas, mas já utilizei as duas, sobretudo a linha 288, e no horário de pico eu sei que era bem intensa, assim como a 4310. É isso, eu vou ficando por aqui, a gente se encontra no próximo vídeo. Grande abraço!